Boa tarde, pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela presença de todos. Eu sou o Álvaro Cauê, responsável pela área aqui do Relação com Investidores, e vamos dar início hoje a mais um evento nosso de divulgação de resultados. A dinâmica vai ser muito parecida com as apresentações anteriores. De fato, o Renan vai passar um pouquinho da apresentação, os números, na sequência o Rodrigo finaliza a apresentação e a gente abre para a parte de perguntas e respostas. Quem quiser fazer as perguntas, tem um botãozinho de raise hands aqui no próprio Zoom e a gente consegue fazer a moderação por aqui no finalzinho do evento, tá bom? Antes de apresentar de fato os palestrantes, eu também queria aproveitar para dar boas-vindas à Beatriz. A Beatriz Silva está com a gente aqui, ela chegou agora no nosso time do RI para fazer um super reforço. Então, nos próximos meses, a gente vai ter bastante contato com vocês, muito próximo com a participação da Bia. Bia, oficialmente, seja bem-vinda e muito sucesso aqui na trajetória com a Tenda. Obrigada. E antes de eu começar, eu só vou ler o disclaimer aqui rapidinho e na sequência a gente começa a apresentação com o nosso CFO Renan Sanches e com o nosso presidente e CEO Rodrigo Osmo. Esse webcast de resultados diz respeito aos resultados financeiros da Tenda do segundo trimestre de 2021. As informações da administração envolvem riscos, incertezas e podem se referir a eventos futuros. Quaisquer mudanças em políticas macroeconômicas ou de legislação e outros resultados operacionais podem afetar o desempenho da companhia. Renan, passo a palavra para você. Vamos lá. Obrigado, Cauê. Bem-vinda, Bia. Pessoal, obrigado pela participação. A gente vai tentar ser breve aqui na apresentação, tem algumas mensagens bem importantes. Na sequência, a gente abre para perguntas com vocês, tá bem? Bom, vamos lá. A Tenda teve um desempenho operacional bastante interessante, vocês acompanharam isso pela prévia. Nós tivemos um ritmo de lançamentos bastante bom no primeiro semestre, foi nosso recorde, a gente lançou 1,6 bilhões no primeiro semestre, atuando em praticamente todas as regiões que a gente tem, e isso se transformou em um volume de vendas também recorde, bastante interessante, de 1,56 bilhões no semestre, sendo que o segundo TRI foi um recorde também de 862 milhões, e o que é interessante a gente notar aqui é que a gente vem fazendo um grande esforço de transformação digital, e isso vem dando bastante frutos para a companhia, em especial aqui nas despesas de vendas. A gente nota que as despesas de vendas sobre vendas brutas é um indicador que a gente acha que tem melhor correlação, e a gente também está em patamares históricos, o menor patamar que a gente já atingiu aqui de 5,8%. Então, é uma iniciativa que tem gerado frutos e os frutos não acabaram, a gente está numa jornada bem interessante disso, a gente espera ver mais dessas melhorias no futuro. Em termos de repasses, nós também tivemos um bom resultado no segundo trimestre, um catch-up importante de repasses, né? Esse é um indicador que vem instável já há algum tempo, por mudanças importantes que a Caixa veio fazendo. A Caixa e o Ministério do Desenvolvimento Regional também vieram fazendo desde 2020, mas esse volume interessante de repasse que a gente conquistou no segundo TRI não se transformou em geração de caixa. A gente consumiu um volume importante de caixa, né? Consumimos 111 milhões de caixa, sendo que no core business da companhia foram 103 milhões e na Alea foram 8 milhões. E o motivo principal aqui para esse consumo de caixa foi uma mudança no modelo da Caixa Econômica de creditar os recursos para as companhias, né? Para ser mais claro aqui, a Caixa, até abril desse ano, ela tinha um modelo em que, uma vez que a gente assinasse a contratação do empreendimento, e a Tenda faz isso logo no lançamento do projeto, né? A gente já conseguia repassar os clientes com o banco, e o dinheiro desse repasse já entrava no caixa da empresa. A partir de abril, o dinheiro desse repasse não entra no caixa da empresa enquanto a gente não registrar em cartório o contrato do empreendimento. A gente chama esse contrato do empreendimento aqui dentro de casa de contrato PJ, né? Então, você faz a contratação com a Caixa,
e essa contratação gera um contrato, claro, e esse contrato precisa ser levado ao cartório. Esse tempo ele tem levado algo como 3 meses nesse momento de pandemia, então isso gera esse desvio, né, inicial na geração de caixa, que representou aqui a maior parte desse cash burn que a gente teve no trimestre. Conceitualmente, isso deveria afetar no primeiro trimestre, né, no trimestre da mudança, e a partir daí isso deveria voltar a uma normalização. Não é que esse caixa volta, afinal, esse é o novo modelo de atuação do banco, ao que tudo indica, né? Mas a gente não deveria haver novos soluços por causa disso. Isso entra em uma normalidade e provavelmente a companhia e o setor como um todo vai ter agora um nível de contas a receber maior do que tinha antes por essa mudança de modelo, né, na Caixa Econômica, tá? E em termos de resultado, a gente nota aqui um desempenho de margem bruta e de margem REF bastante inferiores ao que a gente previa originalmente e ao que o nosso guidance, né, previa também. A Tenda entregou no segundo trimestre uma margem bruta ajustada de 27,8, então uma queda importante aqui de mais de 3 pontos percentuais contra o primeiro TRI, e uma queda de margem REF, né, dos resultados futuros que a gente já tem vendidos, de 32,7, então é uma queda aqui de 1,5 ponto quase na margem REF. É bastante importante esse efeito, e o que a gente nota aqui, o maior impacto, né, de longe, explica todo o impacto aqui, é o aumento dos custos. Esse aumento de custos, especialmente dos materiais, aliás, só até hoje, né, dos materiais bastante relevante, fez com que a gente perdesse essa margem. O impacto no trimestre foi algo como 50 milhões de reais de revisões de orçamento nessa matéria aqui, tá? A gente tem tido já discussões no terceiro trimestre de novas revisões. Então, o que isso significa na nossa visão? Esse movimento ele é muito mais persistente do que a gente tinha imaginado originalmente. A Tenda, desde o início, lá no terceiro ou quarto trimestre do ano passado, a gente já tinha uma impressão de que esses aumentos de custos eles não iam voltar, né? Não iam voltar para um patamar inferior. Tinha algumas percepções de que talvez o custo ia aumentar agora e cair depois. A gente já não via esse custo voltando para patamares anteriores, só que a gente também não previa quão longa, né, a duração desse momento, né, dessa instabilidade, e realmente foi maior do que a gente imaginava, e houve esse efeito maior do que o planejado nas nossas margens. Isso também afetou o lucro líquido, né, o lucro líquido do trimestre da companhia foi de 34 milhões de reais. Olhando o semestre, nós entregamos 71 milhões, é superior ao que era 2020, né, mas a companhia tinha expectativa de entregar mais do que isso através de margens maiores, né? Então, de fato, todos os olhos aqui voltados nesse aspecto para o resultado de curto prazo, nessa questão dos custos, né, e o que ele pode trazer para o business de maneira geral. E aí, tentando dar uma visão mais ampla de como a companhia pensa esse momento e como a gente acredita que o setor, o mercado vai sair dessa, né, especialmente a Tenda, a gente nota ao longo dos anos uma concentração muito importante no programa habitacional. Esse número, esse percentual que a gente traz aqui é como a FGTS aplica seus recursos na habitação popular, né? O funding da FGTS para habitação popular. E a barra vermelha é o crédito associativo, que a nomenclatura no site da FGTS é apoio à produção, e é o que as empresas grandes e médias usam. E a barra azul é o repasse de obra pronta, que eles chamam de carta de crédito individual, que as empresas pequenas e os PFs usam. Então, a gente nota uma concentração bastante crescente aqui das empresas grandes, médias e grandes, especialmente as grandes. E o motivo pelo qual isso está acontecendo é porque está ficando praticamente inviável para empresas não estruturadas operar nesse programa. A grande barreira de entrada que está sendo criada aqui, ela está sendo reforçada ano a ano, é a barreira de entrada da eficiência operacional. Se a empresa não for muito eficiente, ela não consegue ter rentabilidade adequada para operar nesse segmento. E isso está aumentando, né, a concentração ao longo do tempo. Para ilustrar um pouco, né, a Tenda claramente está em uma das empresas que vem aumentando sua participação dentro do programa de forma importante. Para ilustrar um pouco como é relevante essa eficiência operacional, a gente mostra um pouco da nossa trajetória aqui. Em termos de, primeiro, crescimento, né, que são as barras aqui, a Tenda vem crescendo de forma
bastante constante ao longo dos últimos 8 anos, isso em períodos de crise, sem crise, a gente consegue trazer essa estabilidade. Esse nosso negócio não tem ciclicidade de demanda, efetivamente, diferente dos outros segmentos, né? E esse crescimento constante permitiu à companhia, ao longo do tempo, ter duas reduções muito importantes. Primeiro, nas suas despesas, no selling G&A sobre receita. Numa base 100, a gente reduziu em 37% ao longo desses 8 anos o nosso selling G&A sobre receita. Isso continua acontecendo, vocês conseguem ver aqui no gráfico, essa curva continua descendente, então é um efeito muito importante de ganho de escala. Esse é um setor em que o ganho de escala faz diferença. E também faz diferença para o custo de construção. Em bases reais, o custo de construção da companhia reduziu em 38% desde 2013 até agora. Então, uma empresa estruturada, que tem seu modelo de negócios voltado para eficiência, e que consegue ter ganhos de escala, como é o nosso caso, consegue sobreviver nesse segmento que a gente está operando, e por isso que a gente está aumentando a concentração no programa. E a gente quer reforçar isso, olhando de uma forma mais profunda ainda, como que é a atuação no segmento do Casa Verde e Amarela. Nós gostamos de acompanhar dentro de casa a abertura do Casa Amarela em 3 segmentos de preço, que é quase como faixa 1,5 e 2 baixo, o faixa 2 médio, e aí o faixa 2 alto junto com faixa 3. As nomenclaturas que a gente dá aqui dentro de casa é o Mass, Prestige e Prestige, isso é usado em alguns outros segmentos também. E aqui a gente traz para vocês como que é o market share da Tenda nas regiões de atuação estabilizadas. No caso aqui, nossas grandes regiões de atuação, que representam mais de 80% do volume da empresa, é Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e São Paulo. O market share da Tenda nessas regiões em que a gente atua no MES, beira 85%. Então, a gente tem uma liderança completa, absoluta, nos mercados que a gente atua. Isso aqui só é possível pela eficiência operacional que a gente demonstrou lá atrás. E essa liderança, ela tem nos permitido mitigar, de certa forma, os impactos em custo de obra que a gente está tendo através de aumentos de preço. A Tenda, até certo momento do ano, entendia que não fazia sentido aumentar preço de forma representativa, mesmo com aumento de custos, porque isso estava aumentando a dominância e o market share da companhia. Vocês viram ali o número de quanto isso foi relevante, o quanto a gente tem agora de market share no segmento que a gente atua. Porém, esse momento de aumento de custos, ele está perseverando, ele está muito maior, está muito mais longo do que a gente imagina, e em função dessa revisão do quanto isso vai continuar piorando, quanto já piorou, né, e deve continuar piorando, a Tenda iniciou uma trajetória bastante relevante de aumento de preços. Vocês já conseguiam ver o preço do trimestre, né, maior do que o primeiro tri que a gente tinha entregue, mas quando a gente quebra isso no mês a mês, fica muito mais evidente como que está o movimento de preços da companhia. Então, de maio para junho, a gente aumentou o preço médio da empresa em 4,1%, e de junho para julho a gente aumentou em mais 1,2%. E a gente conseguiu fazer isso aqui com um volume de vendas bastante significativo, muito próximo, sem perder velocidade de vendas em relação ao que a gente tinha planejado. E a gente só conseguiu ter esse movimento tão relevante, sem perder velocidade de vendas, justamente pela nossa dominância completa desses mercados. Então, o que a gente consegue imaginar para frente é um segmento em que a Tenda sai desse momento de custos em algum momento, a gente não sabe por quanto tempo vai ficar volátil, mas a gente vai sair desse momento de custos com margens estabelecidas, e esse aumento de preço que a gente vem fazendo comprova isso, ele é suficiente para isso, e a gente sai dominante no mercado. A gente basicamente dita esse mercado. Se a gente decidir não vender mais para certas rendas, ninguém vende, né? Então, aquele market share tão relevante demonstra isso. Então, é quase como se a Tenda tivesse aqui agora um mercado cativo que só foi possível de a gente ter absorvido pela eficiência operacional que a gente construiu ao longo dos 8 anos. Então, olhando o filme da companhia e como a gente imagina que os próximos ciclos vão se comportar, é de uma dominância completa que a Tenda consegue aproveitar de diversas formas. E uma delas é essa que já está aparecendo aqui nesse slide, que é um aumento de preço bastante significativo, sem perder velocidade, né?
Entretanto, apesar desse cenário de longo prazo, que na nossa visão é bastante estimulante para a companhia, a gente continua líder, continua tendo nossas opcionalidades de modelos de negócios, a Alea é uma delas, o Rodrigo vai falar também de novas iniciativas que a gente está falando, como um fortalecimento em Minas Gerais. Apesar de um benefício de longo prazo muito interessante dessa atuação estratégica que a gente está tendo, dessa dominância, no curto prazo a gente entende que a redução de margem ela é irreversível. O resultado do segundo trimestre já veio bastante baixo, né? E a gente tem resultados futuros para serem apropriados ao longo dos próximos 2 ou 3 trimestres, que vão vir com margens menores também. Por quê? Porque esse aumento de preço ele vai funcionar, obviamente, para novas vendas, mas eu tenho bastante vendas já realizadas, né, que estão com uma safra de preços menores e estão com os custos altos, que vão passar pelo nosso resultado. Isso faz com que a gente precise, portanto, revisar o guidance do ano, que era originalmente de 30 a 32 para 28 a 30, está dentro do que a gente entrega no year to date, a gente precisa reequilibrar o resultado do segundo TRI aqui ao longo dos próximos trimestres para ficar dentro do 28 a 30, parece ser factível do que a gente tem visto de aumento de preço, vocês viram agora no slide anterior, e por outro lado, essa dominância completa, mesmo com esse aumento de preço super importante que a gente está fazendo, que vai restabelecer as margens no longo prazo, mesmo com esse aumento de preço, parece factível para a companhia também que a gente aumente a perspectiva do guidance de vendas líquidas da empresa, que originalmente ficava entre 2.800 e 3 bi, e a gente está revisando também para 3 bi até 3 bi 200, então um aumento de 200 milhões de reais. A gente reforça a factibilidade desse guidance aqui pela performance dos primeiros 6 meses. Nos primeiros 6 meses, que em geral sazonalmente, né? O primeiro semestre ele é pior que o segundo, e já no primeiro semestre a gente entregou mais da metade do novo bottom do guidance, né? Então, a gente de fato tem confiança aqui de que esse guidance, que os dois guidance que a gente está revisando são factíveis, e eles fazem sentido em face do que a gente tem visto aqui do momento de mercado, isso para 2021, mirando um restabelecimento de margem a partir do ano que vem, com as novas safras do que a gente tem feito com esse novo preço de vendas. Tá? Então, esse é um recado principal que eu queria aqui dar do Core Business. Vou deixar aqui para o Rodrigo pegar a deixa das novas notícias que a gente tem. Obrigado, Renan. Obrigado, Cauê. Bia, bem-vinda. Bom dia a todos. Você passaria para mim, Cauê, por favor? Bom, eu queria... a gente tem um anúncio importante aqui, que eu gostaria de dar as boas-vindas para o André Massotti. O Massotti, ele se junta como um diretor estatutário da companhia agora, e o Massotti, ele era o presidente da Precon, o CEO da Precon, que é uma operação de Minas Gerais. Ele tem 12 anos de experiência no mercado de Minas. Ele traz duas competências bastante importantes para ter daqui para frente. Um é o conhecimento do mercado de Minas e talvez até mais importante, o conhecimento de pré-fabricado de concreto. Saiu aí, Cauê. Minas tem sido a nossa maior frustração em termos de penetração de mercado. Ele é um mercado que tem uma demografia exuberante, e até hoje a gente não conseguiu atuar. A gente lançou 0 nos últimos 18 meses em Minas Gerais. É um mercado muito difícil, ele é o berço das maiores incorporadoras de baixa renda, a Direcional, a MRV, Encamp, todas nasceram lá, estão lá. Ele é ultra competitivo, tem inúmeros players menores que saíram dessas empresas e que atuam no mercado de habitação popular. Tem uma legislação super complexa, tem uma topografia desafiadora. BH tem uma cidade cheia de montanhas, ela é bastante desafiadora. Só que, enquanto o Massotti era o presidente da Precon, constantemente a Precon era a líder no mercado de BH, mesmo competindo nesse cenário super competitivo, com todos os gigantes do setor localizados ali. Então, ele vai trazer ele é uma adição ímpar para a gente buscar de novo a liderança nesse mercado, que a gente acredita que é o nosso lugar natural, onde a gente é líder ou vice-líder em todos os mercados que a gente atua, e BH é um mercado que certamente a gente vai brigar pela liderança. Só que, além de liderar Minas, a Precon também era a maior consultora de pré-fabricado de concreto prediais no Brasil.
E o Massotti, dentro da Precon, além de presidente, ele liderava a área de operações. Então, portanto, ele é um dos profissionais de maior conhecimento dessa tecnologia hoje no Brasil. A gente deve estudar tocar a operação de minas em pré-fabricado de concreto, ao invés de forma de alumínio. E caso esse estudo se mostre promissor, a região metropolitana de BH vai ser o nosso piloto para a gente evoluir no entendimento dessa tecnologia de pré-fabricado de concreto. A gente ainda não sabe o potencial dela, da tecnologia, mas conceitualmente, o fato dela ter um grau de industrialização muito maior do que a forma de alumínio. E aumentar a industrialização do nosso processo é algo que a gente persegue incansavelmente. Então, uma sorte tem esse duplo valor para a Tenda nesse momento. Pode passar, Cláudio, por favor. E falando um pouquinho de Alea, a Alea tem avançado no seu modelo de negócio. A gente lançou a marca Alea nesse trimestre, que é uma marca que a gente gosta muito, acho que tem tudo a ver com a proposta de qualidade de vida que a Alea quer oferecer para os seus clientes. A gente tem 2 projetos aprovados e lançados, um em Leme e outro em Mogi das Cruzes, e a gente espera, nos próximos meses, ter outros projetos lançados, e a gente vai atualizando vocês. E a montagem da fábrica está indo bem, a gente espera a conclusão dentro do ano. Finalmente, as condições sanitárias permitiram que um time da Randec, que é o fabricante dos nossos equipamentos, viesse para o Brasil, e eles, ao longo dos próximos meses, vão participar da montagem da fábrica em loco. Os equipamentos estão aqui, mas as instalações são bastante complexas. Então, tudo andando conforme o esperado aqui. Acho que agora a gente abre para Q&A, né, Renan? Isso aí. Cauê, você modera. Vamos lá, claro, vamos lá, pessoal. Obrigado, Renan, obrigado, Rodrigo, pela apresentação. Pessoal, só lembrando, quem tiver o interesse de fazer perguntas, tem um botão de Raise Hands aqui embaixo, e a gente segue na moderação por aqui, tá bom? A nossa primeira pergunta vem do André Mazzini, do Citibank. Mazzini, você já pode iniciar a sua pergunta. Bom dia, Osmo, Renan, Cauê, bem-vindo a Bia e André. A pergunta, então, é sobre a expansão para a Praça de Minas, né? Como você falou, Osmo, vocês têm, no primeiro TRI, era bem pequenininho, né? Quase negligenciável a presença lá, acho que era 1% do que foi lançado de VGV nos últimos 12 meses. Se pudesse dar um pouco da história da companhia em Minas, claro que isso já foi muito maior no passado, Minas é um lugar com vários incumbentes aí de baixa renda, né? Esses incumbentes parecem que estão mais para SBPE hoje em dia, pelo menos marginalmente, né? O crescimento deles está mais no SBPE do que no CVA, né? E FGTS, então é um pouco disso. Vocês viram uma oportunidade agora, e claro, trazendo alguém novo que é super competente lá em Minas, foi isso. Fala um pouco da dinâmica competitiva até agora, que vocês diluíram Minas, né? E por que agora resolver crescer nessa praça? E também, na parte de off-site em Minas, pré-fabricado de concreto, isso seria feito da fábrica de São Paulo ou não? Porque as máquinas da Randec que chegaram parece que são feitas para madeira, né? Ou seria, eventualmente, uma nova fábrica em Minas para fazer prefab de concreto por lá? Obrigado. Obrigado, Mazzini. Bom, a nossa história, Minas é uma das maiores demografias dos mercados que a gente atua, é uma das maiores cidades do Brasil. Mas a nossa operação ela vem diminuindo ano a ano nos últimos 5, 6 anos. E isso não foi uma decisão estratégica nossa, foi uma enorme dificuldade de operar em Minas. Eu acho que a dificuldade ela vinha de 2 frontos. Primeiro, por ser um mercado ultra competitivo, é muito importante uma densidade de talentos local muito grande. Você precisa de pessoas de negócios com profundo conhecimento do mercado de BH, porque senão você está concorrendo com gigantes, né, com tubarões. E a gente
tem tido muita dificuldade, tinha muita dificuldade de criar essa estrutura local em BH. E o outro motivo da nossa dificuldade, como você bem disse, a maioria dos players em BH, eles atuam muito mais próximo do topo do Casa Verde e Amarelo, né? Um produto mais cara de SBPE ou um faixa 3. E nós, tradicionalmente, operamos com um faixa 2. Por que esse produto, faixa 3, ele é um produto de maior sucesso em BH e a gente tem tanta dificuldade de implementar o nosso produto lá? Porque a topografia complexa, a dificuldade de se viabilizar terrenos, faz com que muito poucos terrenos sejam viáveis, muito poucos terrenos sejam lançados, e na ausência de oferta, existe uma demanda reprimida para produtos de maior poder aquisitivo. E esses produtos de maior poder aquisitivo conseguem, via de regra, viabilizar melhor os terrenos, pagar mais nos terrenos. Então, é bem possível que a nossa operação de Minas tenha um ticket médio maior. A gente não está falando de operar no SPPE, mas talvez mais próximo do topo do Casa Verde e Amarela do que uma operação de tamanho equivalente da tenda teria em outra localidade. Tá? Então, obviamente que o André, ele resolve, uma sorte resolve as duas pontas, porque é um talento, talvez o maior talento de incorporação de BH hoje. Então, a gente resolve o problema da densidade de talento, e o produto da Precon era exatamente esse produto, faixa 2 alta, faixa 3. Então, ele trabalharia direto com esse produto. Com relação à fábrica, a fábrica de Jaguariúna não tem nada a ver com a fábrica de pré-fabricado de concreto. A fábrica de Jaguariúna é uma fábrica de wood frame, e se a gente chegar à conclusão que a operação de BH, de fato, vai ser 100% pré-fabricado de concreto, a gente teria que montar uma operação local. Daí seria uma outra operação de off-site da companhia, agora de pré-fabricado. Perfeito, ótimo. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do Gustavo Cambaúva, do BTG. Gustavo, você pode prosseguir com a sua pergunta. Oi, pessoal. Bom dia. Eu queria entender um pouco mais aqui no ponto que vocês tocaram na apresentação, né? Essa questão da alta de preços não tem impactado tanto na venda, né? Vocês falaram bastante, né, da eficiência da companhia, da dominância e tudo, mas assim, eu queria entender um pouco, na visão de vocês, até que ponto assim, dá para de fato continuar subindo o preço, né? Porque vocês sempre falaram naquela regrinha de subir preço, cair muito a VSO, que não se aplicou agora no TRI, mas, obviamente, o que eu imagino é que o que deve estar acontecendo agora é que está tendo um downgrade, né, quase das famílias que compram o produto de vocês. Vocês estão subindo renda, mas eu queria entender até que ponto que, de fato, isso não vai impactar, seja na VSO de vocês ou mesmo no mercado potencial, porque apesar de não ter tanta oferta, pode ser que a demanda simplesmente não venha, né, para o tipo de produto de vocês. Então, eu queria entender um pouco como é que vocês estão vendo esse lado aí, que vocês não tocaram, né, na apresentação, que é o, de fato, do bolso do comprador, até onde dá para ir e o que dá para, de fato, offsetar de margem, né, com alta de preço, né, se fizeram esse aumento recente, se dá para continuar fazendo mais alguma coisa aí, eventualmente, sei lá, para ganhar margem, ou se já está perto do limite na visão de vocês. Obrigado. Oi, Camba, tudo bem? Obrigado pela pergunta. De fato, a dinâmica que a gente tem visto é os concorrentes que operam nas bordas das regiões, que é o que a gente chama ali de MES, eles estão subindo o ticket. Então, ou eles deixam de lançar na região, ou eles aumentam muito o memorial descritivo da oferta e vendem mais caro. E isso tem feito com que sobrassem mais clientes para a tenda. Esse primeiro efeito, combinado com a nossa capacidade cada vez melhor de usar o marketing a favor das vendas, né, que é esse processo de transformação digital que a gente teve, tem permitido esse aumento de preço sem perder volume. Então, a gente está mais inteligente na gestão do marketing e a gente está capturando clientes
que não eram clientes que tinham a Tenda como sua primeira opção, e agora a Tenda é a única opção, né? Então, isso fez com que a gente tivesse essa melhora. Agora, é difícil realmente dizer até onde isso vai. A nossa expectativa é que o grosso já foi. A gente não acha que daqui para frente dá para crescer mais 5%, mais 6% de preço sem perder volume. Entretanto, essa é um equilíbrio que a gente precisa verificar na companhia. A gente sempre teve essa premissa, e a gente tem essa premissa através de dados históricos, de que para cada 1% de aumento de preço eu perdia 15% de demanda. Isso está longe de ser verdade agora, com o que a gente vem fazendo, né? A gente vem aumentando bastante preço sem perder demanda. E pode ser que essa relação ela mude daqui para frente em função dessa dinâmica de mercado que está acontecendo. Então, a Tenda vai continuar testando isso, não necessariamente para a gente ter margens muito maiores do que a gente tinha no passado, mas porque os aumentos de custos continuam acontecendo. A gente já tem pleitos para acontecer entre julho e agosto, e a gente já está prevendo aumentar preço para combater esses pleitos de aumento de materiais que a gente vai ter agora. Então, a gente vai continuar nessa dinâmica, possivelmente, mesmo que a gente perca algum VSO, desde que isso mantenha um tamanho da operação que seja o suficiente para a gente operar, né? A Tenda opera no modelo Fabril, em que manter a demanda é muito importante. Então, ao passo que eu perder 1% de margem machuca, se eu perder volume e tiver que parar a forma de alumínio, machuca muito mais. Então, a gente tem uma preocupação com o volume que é desproporcional em relação ao mercado, mas essa dinâmica está mudando bastante. Então, a gente não está mais tão arredio aqui a testar novos aumentos de preço, mesmo que caia um pouco de volume na companhia, e a gente vai lidando com isso até o momento em que ficar pesado demais. Então, acho que o grosso já veio mesmo, só que a gente continua nessa trajetória, inclusive a gente já abriu o objetivo de agosto do time de vendas, com mais uma perspectiva de aumento, tá? Tá ótimo, obrigado. Não, eu sei que isso muda o tempo todo, né? Porque o preço, né, de insumo tá mudando, como você falou, tem coisa julho, agosto, mas assim, dado a dinâmica como ela está hoje colocada, né? O que vocês já fizeram de aumento de preço e o que tem na mesa aí, vamos dizer, das negociações mais recentes com o fornecedor, você diria que assim, hoje a margem parece estaria no low aí para vocês, assim, e o equilíbrio tende a ser a margem estabilizar um pouco acima aí quando capturar esses aumentos de preço, ou você acha que ainda tem alguma correção quando a gente olha o patamar atual de margem? Para o ano, você diz, Camba? Olhando de repente esse ano, né, início do ano que vem, aí que você já vai estar, vamos dizer assim, focando um pouco mais essas unidades aí com preços novos, lançamentos e tudo. Você acha que a tendência é de melhorar daqui para frente? Aqui teve o one-off, né, também da revisão no TRI, mas fora isso, você diria que deve ficar por aí, por esse patamar, melhor ou pior? Deveria melhorar em relação ao segundo TRI, daqui para frente, né? Se a gente conseguir emplacar esses aumentos de preço e se os aumentos de custo não forem tão severos. Então, deveria sim ir melhorando um pouco TRI a TRI, e a gente espera normalizar ao longo de 2022 para as margens que a gente previa originalmente. Tá bom. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado você. Nossa próxima pergunta vem do Alex Ferraz, do Itaú BBA. Alex, você pode seguir com a pergunta. Bom dia, Renan, Osmo, Cauê, bem-vinda, Bia. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira, ainda um follow-up em relação à pergunta do Cambaúva, né, em relação aqui tanto preço como market share dentro das faixas mais baixas aqui do CVA, né? A impressão que a gente acaba ficando, até em função desse ganho de market share, é que também ele é impulsionado aqui até por um esvaziamento do programa, né? Que nesse nível de custo, só os players mais eficientes, né, conseguiriam rodar e tirar um resultado nessas dinâmicas mais desafiadoras, né? Dá para imaginar também, fora o fator share, algum ganho, por exemplo, em terreno, principalmente, né? Dado que você teve algum esvaziamento aqui, provavelmente a negociação para terreno e para os projetos para essas faixas mais baixas aqui de preço, como vocês estão cada vez mais sozinhos, né, deveria ter algum ganho aqui de médio prazo, um terreno mais barato, deveria ter algum fator de ajuste, né, para compensar aqui
essa parcela de custo. E a segunda pergunta que é em relação à alavancagem e o caixa, né? A gente teve aqui uma queima de caixa mais forte nesse TRI, acho que está bem explicado aqui o fator da Caixa Econômica Federal e dos cartórios, deveria para frente, né, no carrego ter um impacto menor, mas a companhia está até um pouco acima do guidance, né, de alavancagem. Queria entender se vocês estudam aqui alguma possibilidade de securitizar recebível ou algo do gênero para se manter dentro do guidance, ou ainda é um nível controlado aqui, está em linha com o que vocês estão esperando. Legal, Alex, obrigado pelas perguntas aí. Em relação ao ganho de market share, a nossa leitura é exatamente igual à sua, tá? Existe um esvaziamento, porque só uma eficiência operacional muito grande permite que você continue operando de forma rentável no programa, nesse momento. Então, a gente verifica, assim, esse esvaziamento na prática, nas operações também acontecendo, além dos números que a gente está acompanhando, tá? E aí, em relação a ganho de terrenos, a gente acha improvável, viu, Alex? A forma que funciona, né, esse mercado de terrenos quando você está num ciclo bom, em geral, os terreneiros sobem o preço junto. Quando o ciclo está ruim, eles esperam, né? Então, se alguma coisa positiva sai daí, é que a gente não deve ter inflação nos preços dos terrenos para os próximos ciclos, né? Porque, de fato, tem incorporador abrindo opção, não está mais querendo comprar, e a tenda está virando também a única alternativa para o cara vender o terreno. Mas isso não significa que o cara aceita vender por valores muito descontados. Não é a natureza desse ativo, né? Ele é um ativo que, em geral, o dono do terreno já está carregando há décadas, e ele espera o próximo ciclo para vender mais caro se a gente não comprar pelo preço que ele deseja. Só que isso, de fato, reduz a chance de ter uma inflação de custos de terreno nos lugares que a gente atua. Então, eu entendo como marginalmente positivo, mas isso não deve ser importante para a gente reestabelecer a margem, tá? Essa é a nossa visão sobre o tema. Em relação à alavancagem, realmente, esse nível de alavancagem que a gente está hoje, apesar de ele ainda ser financeiramente muito confortável, ele é fora da nossa política. Não é o que não é onde a gente deseja operar, onde a gente deseja estabilizar. A gente deseja estabilizar entre menos 10% e mais 10% de dívida líquida sobre equity. Esse trimestre a gente passou um pouco disso, foi para 12%, em função dessa mudança da Caixa, que era completamente inesperada, né? A gente não tinha uma expectativa de que isso fosse acontecer ex ante, senão talvez a gente até se programasse melhor aqui nesse tema. Então a gente não gostaria de estar operando nesse patamar, apesar de saber que ele ainda é absolutamente confortável. Então, a gente estuda, sim, a securitização de recebíveis, a gente entende que o principal tema aqui é voltar a gerar caixa, naturalmente, e com isso a gente deveria, sim, voltar para a alavancagem ao longo dos próximos trimestres, mas a gente também estuda a securitização de recebíveis. A gente ainda está em dúvida se essa é uma operação geradora de valor do ponto de vista do acionista. A gente está testando aqui quais são os custos dessa operação de maneira geral. Elas são mais caras do que dívidas, elas precisam ser mais baratas do que equity, do que o custo de equity, porque é uma true sale, é uma venda efetivamente da carteira, e atualmente elas ficam num limiar ali, né, quase uma troca de dinheiro para o acionista, o que a gente estaria fazendo. Então, a gente está estudando bem de perto esse tema, é bem legal, esse mercado está se estruturando agora, mas as primeiras operações que estão saindo, na nossa visão, elas não necessariamente geraram valor para o acionista, mas ajudam a abrir um mercado super interessante para o futuro. Então, a gente está, assim, acompanhando de perto, mas ainda não fechamos nada nesse tema. Tá ótimo, Renan, muito obrigado. Tá no mudo aí, Cauê. Pode falar. Desculpa. Vamos lá, Gasparetti. Vamos lá, Gasparetti do Credi. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom dia a todos. São duas perguntas. Se possível, eu queria entender um pouco com vocês. O Renan comentou um pouco no início do call sobre que nesse trimestre vocês já estão analisando sobre potencialmente fazer novas revisões de orçamento. Eu queria entender um pouco mais com vocês da onde que está vindo esse aumento, se é de aço ou outros itens, como é que vocês enxergam isso. Vocês, posteriormente, na apresentação, também mencionam sobre um potencial momento de normalização dos custos. Então, queria entender um pouco com vocês por que vocês acham que tenderia a voltar aos patamares anteriores, né?
como que seria essa volta, se vocês acham que é um aumento de capacidade dos fornecedores ou seria apenas talvez um ciclo de commodities. Então, entender um pouco com vocês essa questão dos custos. E aí, pegando um gancho também na pergunta do Camba, a respeito de margem, uma coisa que o Osmo até comentou numa reunião recente, que é bem interessante, que vocês gostam muito de olhar a margem bruta marginal. Então, eu queria entender um pouco vocês como é que fica a margem bruta dos projetos novos com esse aumento de preço que vocês estão rodando agora, como é que ela se compara com esse número que foi reportado, e era basicamente isso. É isso, pessoal. Obrigado. Tá ótimo. Você falou 2 e fez 3, né? Então, vamos lá. Quanto mais, melhor. Bom, em relação ao primeiro tema das novas revisões de orçamento, o que a gente tem visto aqui, Gasparetti, entre julho e agosto, é um aumento um pouco mais pulverizado. Então, a gente tem aumento de concreto em 4%, tem esquadria de alumínio, tem esquadria de madeira, tem shaft, começa a aparecer bastante itens, nenhum deles tão alto quanto a gente teve no primeiro semestre, mas quando você soma esses impactos todos, eles têm um efeito, né? Então, o principal aqui, né, além do aço, que eu já vou falar, que está tendo outro pleito, é o concreto com 4,6%. E o concreto representa algo como 17% nos custos de obra, se não me engano. Então, acaba sendo relevante, né, esse efeito. E o aço? O aço tem um pleito para agosto agora, que a gente está negociando, próximo da casa dos 30%. A gente já teve um aumento do quarto tri do ano passado até agora de algo como 60%. E existe um pleito de mais 30% para agora. Era mais, a gente enfim, veio negociando, mas é difícil que a gente escape de algum aumento de aço nesse momento. Então, a gente continua entendendo o aço como o material mais crítico da nossa cadeia de suprimentos hoje. E, na nossa visão, a solução estruturada para resolver isso não é uma melhor forma de negociar, não é nada disso, porque, no fim, a gente sabe que essa é uma cadeia com poucos players, né? É uma cadeia em que a força está do lado do fornecedor, né? E nada vai mudar isso no curto, médio ou longo prazo, possivelmente. O melhor caminho aqui é a gente estudar a substituição do aço. E aí, a forma que a gente vê isso, os prédios mais baixos, a gente já tem uma solução técnica para a substituição do aço, que é a fibra de vidro. A fibra de vidro, ela substitui totalmente o aço nas paredes e na fundação do prédio, nos radiers, né? Mas ela não substitui nas lajes. Então, o que isso significa para os prédios baixos, que são os prédios que a gente faz sem elevador, né, até TR+4, é que a gente substitui 50% do aço com essa medida da fibra de vidro. É bastante coisa e gera uma economia interessante. E para os prédios altos, a gente ainda não tem uma solução técnica para substituir o aço. A fibra de vidro, ela funciona para cargas menores, que é o caso dos prédios baixos, né, mas não para prédios altos. E aqui a solução que a gente toma, né, não em função disso, a gente tomou isso por outros motivos lá atrás, mas vai ajudar bastante, é a adoção do drywall nas paredes internas, né? Ele melhora bastante o produto que a gente vai entregar, ele melhora a tipologia, melhora a implantação, vários itens que a gente já falou um pouquinho com vocês da relevância estratégica que ele tem, e ele também vai reduzir nossa dependência de aço. E olhando mais para frente, no longo prazo da companhia, a medida que mais vai reduzir aço na companhia é o crescimento de Alea, né? Então, a Alea tem o potencial de dobrar o tamanho da tenda, e a Alea usa virtualmente zero de aço, né? O wood frame não usa aço na sua estrutura, e a gente tem condição, então, de 50% do business passar longe, né, da cadeia do aço, e aí, da nossa operação de regiões metropolitanas, a gente reduzir sensivelmente o consumo de aço através dessas 2 iniciativas que a gente está falando aqui. E a gente continua buscando alternativas para que no médio e longo prazo a gente use cada vez menos dessa cadeia. Então, esse é hoje o insumo que mais preocupa, que continua com pleito e que deve afetar o terceiro tri. Em relação à normalização dos custos, o Gasparetti, talvez eu tenha me comunicado mal aqui, a Tenda não acredita, a Tenda nunca acreditou que os custos voltam para os patamares anteriores, tá? Existia esse call por parte de alguns agentes do mercado, a gente não tem esse call, infelizmente, a gente nunca teve esse call, porque, de fato, esse não é o ciclo que a gente viu até hoje no Brasil. Quando a gente nota os ciclos de crise que a gente teve, os aumentos de custos que a gente já viveu, o que a gente teve no Brasil, mesmo quando a gente teve a crise lá de 2014, 15 no mercado de incorporação, foi que os custos pararam de subir por um bom tempo. É um pouco na lógica do terreno que a gente explicou para o Alex agora. Os custos ficaram parados por um bom tempo, sem inflação, mas cair é muito difícil. E ainda mais quando uma boa parte da cadeia ela não é exatamente livre mercado, né, que é o caso de cimento e aço. Então, a gente precisa lidar
com esses novos custos. E é por isso que a gente acredita que a trajetória de ganho de produtividade foi tão importante até aqui. Porque as empresas que não conseguiram ganhar produtividade para offsetar a inflação saíram do mercado. Isso se torna ainda mais relevante nesse próximo ciclo, dado que essa pressão inflacionária é tão alta. Tá? Então, esse é o nosso viés aqui sobre o tema. E em relação à margem bruta marginal, que o Rodrigo realmente comentou com vocês, é um dos indicadores que a gente mais acompanha aqui para direcionar a nossa atuação de preço lá na frente. Essas vendas que a gente fez entre junho e julho, elas entregam uma margem bruta marginal entre 29% e 31%. Então, a gente já volta a subir um pouco o patamar da margem da companhia, a gente continua aqui, né, nessas iniciativas de aumentar preço, e a gente realmente acredita que a gente continua ganhando custo de obra ao longo do tempo. Vocês viram lá que a gente vem conseguindo fazer isso, vocês acompanham a gente para voltar a normalizações maiores, mas o que a gente conseguiu já entre junho e julho credencia margens brutas marginais de 29% a 31%, tá bem? Obrigado, Renan. Obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem da Fanny, do Santander. Fanny, você pode seguir com a sua pergunta, por favor. Obrigada, Cauê. Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, vocês poderiam falar um pouco sobre como, conforme tiver o ramp-up da operação de Alea, como isso pode ajudar na tua margem consolidada como um todo, né? Dado o que você estava falando, Renan, anteriormente, sobre redução da tua dependência de aço. E com relação à Alea também, esses dois primeiros lançamentos, você poderia falar um pouquinho sobre a aceitação do cliente, né? Por ser uma estrutura diferente do que o cliente brasileiro está tradicionalmente acostumado, né? Madeira. Como foi a aceitação por parte dos compradores, né? E das pessoas que visitaram também os empreendimentos que foram lançados. E aí uma terceira pergunta, na verdade, né, desculpa, com relação à transformação digital também, né, a gente vê aí a transformação digital ajudando bastante a reduzir a sua despesa de venda. Se puder falar um pouquinho das iniciativas, como é que vocês estão conseguindo pegar esses novos clientes que não eram tradicionalmente clientes que buscariam a tenda e que estão aparecendo na tua base aí de potencial cliente, e onde você acha que para essa despesa de venda aí, dada essa transformação digital? São essas. Obrigada. Como é que você quer ratear aqui, Renan? Eu respondi as três do Gasparetti, se você quiser responder as três da Fanny, acho que é um bom rateio. Vamos lá. A Lea não deve ter um impacto em margem mesmo, porque ela deve prejudicar a nossa margem durante os próximos 4 anos. Ela é uma startup, ela até atingir uma escala ótima de operação, ela deve operar em margens subótimas. Então, a gente não imagina que a Lea contribua positivamente para a margem da companhia, tanto que a gente vai continuar reportando a Lea separado. Em termos de aceitação do produto, os dois lançamentos que a gente fez, um deles foi, a gente fez uma obra com a Tec Verde, e não era, o conceito não era o conceito que a gente imagina para a Lea, a gente fez casas isoladas num loteamento aberto de um terceiro, a gente comprou os lotes e fez as casas, muito para evoluir no nosso aprendizado em Leme. Então, esse não é um parâmetro legal para a gente ver a aceitação. O empreendimento em Mogi, ele tem uma percepção extraordinária dos clientes e do banco também. A Caixa avaliou as unidades super bem. A gente tem um terceiro lançamento na iminência de ser feito nesse terceiro trimestre agora, e a percepção da Caixa de uma variação altíssima para o empreendimento. Então, a percepção de qualidade com relação ao produto Alea, por enquanto, tem sido muito boa. Não existe uma resistência clara com relação à tecnologia. É óbvio que a gente precisa tomar cuidado, porque não é uma tecnologia consolidada no Brasil e a gente precisa tratar com muito cuidado uma eventual resistência à aceitação do produto, mas é algo que a gente está monitorando e é uma das grandes preocupações que a gente tem. Em termos de transformação digital, ela tem sido fundamental para os resultados de venda. Acho que não existe. A empresa hoje, ela opera numa melhoria contínua digital.
Então, a gente está com 17 squads em andamento. A gente tem uma área super grande dentro do marketing de performance, e a gente tem conseguido, nos vários canais que a gente atua, ganhar produtividade através de ferramentas digitais. O limite para essa redução de custo é difícil dizer, porque, por um lado, a gente tem ganhado muita eficiência e, por outro lado, para a gente conseguir ganhar preço, a gente vai ter que ir atrás de um cliente de maior poder aquisitivo e aceitar uma eficiência pior no funil. A gente, de cada 100 pessoas que entravam no funil, sei lá, talvez 12 eram convertidas. Para a gente conseguir aumentar preço, a gente vai ter que abrir mão de 1, 2, 3 dessas pessoas que talvez fiquem desenquadradas agora no novo patamar de preços. Então, por um lado, a gente ganha eficiência, por outro lado, a gente perde eficiência no funil por essa disciplina maior que a gente vai ter que ter para ganhar preço. Beleza. Tá bom, obrigada, Rodrigo. É isso. Legal, pessoal. Nossa próxima pergunta vem da Aline Caldeira, do Bank of America. Aline, você pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia, Renan, Rodrigo, Álvaro, Bia, bem-vinda. Acho que a pergunta aqui do nosso lado, já foram abordados alguns tópicos, mas acho que seria legal ouvir um pouco da estratégia, do que vocês estão vendo da perspectiva de mix. No Tenda Day, a gente conversou bastante sobre expansão em São Paulo, então são duas perguntas. Queria entender como que vocês estão vendo essa estratégia de expansão em São Paulo nesse novo cenário, tanto de preço quanto de custos, e como que isso conversa com as novas estratégias de expansão no on-site que vocês estão adotando, seja a entrada em Campinas, quanto o investimento em Minas agora. Oi, Aline. Obrigado pela pergunta. De fato, no Tenda Day, a gente mostrou um interesse em ser muito mais efetivo no crescimento em São Paulo, né? E a gente mostrou que a diferença entre o que a gente lança hoje e o que a gente quer lançar no Full Potential das regiões metropolitanas, metade desse crescimento tinha que vir de São Paulo. E a gente tomou uma série de iniciativas internas para fazer isso acontecer. E está dando bastante certo. A grande questão de São Paulo era a competitividade na tipologia que a gente tinha. Então, vários ajustes que a gente fez, que a gente já comentou com vocês, foram implementados. Isso fez que 50% do que a gente tenha comprado de terreno no ano tenha sido São Paulo. Então, uma performance muito interessante, que, aliás, conversa exatamente com o nosso objetivo, né, de que metade do crescimento vai vir de lá. E o mais interessante disso é que a gente está conseguindo comprar bastante em São Paulo, usando muito mais permuta do que a gente usava antes. Então, deu muito certo a estratégia que a gente teve. Esse é um negócio dinâmico, a gente não pode tirar os olhos disso, mas, por enquanto, a gente está conseguindo entregar quase que exatamente o que a gente previu quando a gente teve essa discussão estratégica com vocês. E, ao passo que 50% do crescimento vem de São Paulo, os demais vêm de regiões que ou não, a gente não tinha lançado ainda, ou não estavam performando com a velocidade que a gente imagina que tem que performar lá na frente. Então, praças novas, a gente tem, de fato, Campinas aqui entrando, né, no segundo trimestre, o primeiro lançamento que a gente faz na região. É uma região que a gente aposta bastante, ela tem demografia muito interessante e ela tem renda bem interessante também. Então, é uma região de muito interesse nosso aqui. E BH, por exemplo, é uma das regiões que a gente já estava, mas o nosso comportamento lá veio ruim ao longo do tempo, né? Veio caindo, e a gente faz essa operação renascer com um reforço de muito peso agora, tanto em termos de estrutura quanto de modelo de negócio, essa revisão que o Rodrigo já mencionou para vocês. Então, eu diria que está tudo on track para o crescimento de longo prazo da companhia na questão das regiões metropolitanas, tá, Aline? Tá ótimo, obrigada, ficou claro. Obrigado a você. Nossa próxima pergunta vem do Marcelo Mota, do JP Morgan. Marcelo, você pode seguir com a pergunta. Obrigado, Álvaro. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Opa, agora sim. Bom dia, pessoal. A pergunta é sobre a Alea, né?
No Investor Day, vocês tinham também comentado sobre a estratégia de todo o ganho de custo de obra, enfim, todo esse benefício de usar o wood frame. A ideia é talvez atingir terrenos um pouco melhores, um pouco mais perto do centro das cidades e não necessariamente ganhar a margem no preço, né? Enfim, a intenção, pelo menos o entendimento que eu tive era que era muito uma questão de manter a margem, mas ter uma flexibilidade muito maior de lançamento. Com esse aumento que a gente está vendo em custo de material e parece que, de fato, enfim, acho que todas as unidades, em todos os níveis, vamos ser talvez um pouco mais cara, muda um pouco a estratégia de vocês com a Alea, de talvez ser um business para ganhar margem, não necessariamente para pagar um pouco mais no terreno. Como é que se isso muda alguma coisa no que vocês tinham planejado no começo do business? Mota, é muito cedo para dizer. O posicionamento que a gente gostaria em Alea seria o produto inimaginável para o cliente de casas no interior, que ela fosse assim, indubitavelmente o melhor produto oferecido no price point que ela vai operar. A Alea a nossa visão é que ela vai operar de forma rentável, pagando o seu custo de capital, daqui a 4 anos. Tem muita água para rolar daqui até lá. O que a gente precisa fazer daqui até lá é garantir que a gente tenha um custo de execução que é muito mais barato que a alternativa. E daí, se isso vai ser a única alternativa para conseguir viabilizar empreendimento, se não existir concorrentes, mas o nosso produto vai ser um produto de muito melhor qualidade do que os demais. Vai depender muito da dinâmica do mercado. Acho que a gente está muito longe desse ponto de estabilidade, que vai ser daqui a 3, 4 anos, para conseguir ficar discutindo o posicionamento de produto agora. O que é fato o sucesso de Alea pressupõe que ela vai ser a melhor alternativa de produto em todos os mercados que ela atua. Perfeito. Obrigado, Alton. Nossa próxima pergunta vem do Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Bruno, você pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês falaram muito sobre elasticidade de preço, né, de como que essa equação está mudando aí, uma competição mais fraca. A gente poderia esperar, como que essa discussão aí entre vocês sobre a possibilidade de reduzir VSO para pilotar um pouco melhor preço, Só um minuto, desculpa. Invadida. Então, a ideia de talvez reduzir a velocidade de vendas no lançamento para talvez pilotar um pouco melhor o preço e se a pressão de custo continuar, você conseguir repassar isso de forma mais lenta, né? Só para ver que a VSO mais lenta talvez não seja necessariamente uma notícia ruim. E a segunda pergunta sobre o guidance de vendas que vocês colocaram, o quanto disso é preço e se tem alguma questão aqui de mais unidades, entendeu? Mais unidades sendo lançadas ou sendo vendidas. Desculpa a invasão aqui. Imagina, essa invasão é maravilhosa. Vamos lá, Bruno. Em relação à elasticidade, sim, a gente vislumbra que existem que existem situações em que vai fazer sentido reduzir velocidade de vendas para ajustar margem se a gente chegar nesse cenário. Então, as regiões são heterogêneas, né, claro, e tem algumas regiões em que a gente já operava em uma margem menor e um giro altíssimo. E nesse momento, com os custos subindo muito, aí mesmo essas regiões param de fazer sentido. Então, a gente precisa ajustar a velocidade de vendas aqui, se for necessário, para continuar operando lá. Não vai adiantar vender 100 unidades por mês em uma região com margem de 20%, como exemplo teórico aqui. Eu preferiria vender 50 unidades por mês a uma margem de 28%, 27%, sabendo que essa é uma região de alto giro, né? Tem casos inversos. Então, não é algo que está fora da mesa, e a gente vai começar a discutir isso a partir desses próximos aumentos de custos. Se eles continuarem com alguma severidade importante, são escolhas que a gente vai fazer sim, e aí possivelmente o VSO consolidado pode cair, mas ainda para um patamar que a Tenda continua sendo uma das líderes de mercado nesse tema, né?
para equacionar a margem. Então, é sim uma das alternativas. Até agora, isso não pareceu absolutamente necessário, mas se tornar necessário e a equação fizer sentido, a gente vai fazer. Tá? Esse é o primeiro tema. O segundo, em relação ao guidance, isso é praticamente volume, quantidade de unidades mesmo, esse aumento de guidance que a gente previu de vendas, tá? O impacto no preço, né? A gente está falando de 4, 5% das vendas novas, então isso é a menor parte dos 200 milhões, né, que a gente está imaginando fazer. A maior parte, pelo menos 2/3 aqui, realmente se refere a aumento de volume. A gente lançou muito bem, né, no primeiro semestre, isso dá uma oferta interessante agora para o segundo, e a gente está com essa boa dinâmica de esvaziamento da concorrência e a gente está sozinho, portanto, a gente acredita que esse aumento vem através de mais volume mesmo. Essa maravilha. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Renan Manda, da XP. Renan, você pode seguir, por favor. Obrigado. Bom dia, pessoal. Minha pergunta aqui é mais um detalhe da questão de queima de caixa, né? Sei que nesse trimestre teve o impacto da mudança do critério ali da Caixa Econômica e teve um impacto, acho que mais de caráter transitório aqui, que isso deve normalizar daqui para frente, mas referente à parte de antecipação de compra de materiais, né? A gente pode esperar mais alguma leva alguma compra mais relevante, principalmente agora que vocês comentaram que possivelmente tem mais uma pernada aí de aumento de preço de insumos, né, especificamente aqui do aço, se poderia levar a mais uma leva de compras aqui para aumentar esse buffer, esse estoque de materiais, né? É isso do meu lado. Legal, vamos lá, Xará. Isso está na mesa, sim, viu, Renan? A gente deve estudar, continuar estudando todas as alternativas aqui nessa lógica de um suprimento bem estratégico para minimizar os aumentos de custo, tá? Então, agora, se for me perguntar hoje, eu não estou vislumbrando grandes antecipações, só que a gente continua estudando isso não está off the table, mesmo que, se a gente entender que isso gera valor no VPL, é claro, a gente vai fazer, tá? Então, é possível, sim, que a gente tenha novas antecipações que tragam alguma estabilidade. Hoje não me parece ser nada muito relevante, tá bom? E a questão de uso de alguns materiais alternativos ali para tentar meio que contornar alguns desses aumentos, isso já está sendo implementado? Como está isso? Renan, está sendo implementado na fibra, né, de vidro, e nos demais a gente está estudando muito. A grande questão é que o ciclo de testes ele é longo, né, e você precisa de certificações. Então, a boa notícia da fibra foi porque ela foi certificada agora no início do ano para uso geral, né? Ela não era certificada antes, então isso abriu duas coisas, né? Primeiro, ela ficou relativamente mais barata que o aço, porque ela não era, e o aço subiu muito, então ela ficou mais barata. E segundo, que ela foi certificada, né? Então, por isso que teve esse interesse muito forte acerca da fibra. Outros itens interessantes que a gente olha, a maioria deles não são certificados. Então, por exemplo, existe o vergalhão de fibra de vidro. Ele ainda não é certificado. Então, esse passa por um período de testes de mais de um ano. Então, apesar de ter bastante coisa em estudo, o que a gente consegue tangibilizar para ter impactos em 2022 é muito curto, não tem como. Assim, de fato, a gente fica mais na fibra de vidro e na mudança para o drywall, que a gente já mencionou. Tá? Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem da Thaís Alonso, do Citi. Thaís, você pode seguir com a pergunta, por favor. Oi, bom dia. O aumento de custo que vocês mencionaram de 30%, ele já está refletido na margem F nova, na nova viabilidade, ou ainda a gente pode ver alguma coisa passar dentro de custo? E a segunda pergunta é sobre concorrência. A gente vê as taxas de juros abrindo, a taxa do SBPE, os outros financiamentos bancários abrindo, também a SBPE é praticamente estável. E os concorrentes de vocês saíram para ir para a SBPE. Vocês esperam esse movimento de volta, num curto espaço de tempo, o aumento da concorrência, dificultando o aumento de preço?
Obrigado pelas perguntas, Thaís. Em relação à primeira, o pleito novo de aumento de custos de aço não está finalizado ainda, a negociação não fechou, né? E ele não está na margem REF que a gente projetou também, tá? Então, seria um novo impacto de custo. Por outro lado, os preços que a gente já subiu desde junho, eles também deveriam amortizar a margem REF que a gente tem hoje. Então, deveria ter um mais e menos aqui, no qual a gente acredita que o pior momento já deveria estar passando, né? O que a gente viveu agora no segundo tri. Essa é a nossa expectativa, tá? Mas ele ainda, ao fechar essa negociação, ela vai passar para piorar a nossa margem, e aí isso deveria ser offsetado pelos aumentos de preço que a gente está tendo. Em relação à segunda pergunta, muito boa, assim, na minha visão, e eu acho que essa é uma pergunta que é melhor respondida por cada concorrente, porque as estratégias são diferentes, mas conceitualmente, o mercado funciona olhando muito para a margem bruta e menos para a velocidade de vendas. Então, a maioria dos incorporadores, se ele precisar tomar uma decisão de reduzir volume para manter rentabilidade, ele faz isso. E a gente acompanha isso nos ciclos, né? A maioria das empresas faz isso. Por outro lado, é muito difícil você voltar a operar num setor em que só o player mais eficiente consegue operar. Então, parece um mindset mais tradicional desse business que a gente está aqui, que as empresas continuem apostando entre os dois riscos, né, de tentar ser ultra eficiente num mercado que eles ainda não são, ou reduzir um pouco a velocidade, porque a taxa de juros está subindo, mas conseguir ter algum volume ali, na mais média renda, tradicionalmente o setor costuma escolher operar mais com preços altos, rendas altas e menos VSO. Então, a nossa hipótese é que o ambiente da segmentação do MES que a gente mostrou na apresentação não volta a ser tão populoso por um bom tempo. Obrigado, time. Lembrando, pessoal, que para fazer perguntas, botão de Raise Hands. Não havendo mais perguntas, Renan, Rodrigo, podemos ir para as considerações finais, por favor. Posso fazer aqui, né, Renan? Claro. Bom, a foto desse trimestre ela não foi boa. A gente teve uma queda substancial de margem e a explicação é aumento de custo. Mas acho que estrategicamente a gente acredita que está muito bem posicionado. Esse aumento estrutural de custos ele não é específico da Tenda, ele foi do mercado como um todo, e ele aumentou a barreira de entrada no segmento de entrada do Casa Verde e Amarela. Então, o que o Renan tem chamado de MES, internamente a gente chama de MES. E a barreira de entrada aqui é a eficiência operacional. A eficiência operacional sempre foi a nossa obsessão da Tenda, e agora essa obsessão ela está se traduzindo numa dominância absoluta nesse segmento de atuação. Há 2 anos atrás, inúmeros players de média renda estavam fazendo lançamentos no faixa 2. Quando a gente olha agora, 2021, não só esses players saíram no mercado, como os players tradicionais de habitação popular também saíram do segmento de acesso do Casa Verde e Amarela, do MES. Isso que explica esse dado que é muito surpreendente, que a gente está com 80% de participação no segmento MES, nos 4 maiores mercados que a gente atua. O fato da gente jogar sozinho tem permitido a gente ganhar preço. Não é que é sem comprometer o VSO, mas os trade-offs de VSO são tais que a velocidade de vendas resultante do aumento de preço ainda é uma velocidade de vendas muito bacana, muito atrativa para a companhia. Então, portanto, a gente vislumbra um cenário em que a gente consegue recompor a nossa margem em regime para algo como 29%, 30%, dominando o maior setor do mercado imobiliário, que é o setor MES para famílias até 3 salários mínimos, com baixo risco da gente ser desafiado por outros players, que, na nossa visão, não teriam a eficiência operacional da Tenda
para atuar nesse segmento. Então, é verdade, a gente teve um trimestre ruim, a gente ainda deve ter 2 ou 3 trimestres de margem ruins, até a gente limpar o REF, mas a gente acredita que as perspectivas futuras da Tenda Core são muito promissoras. Então, por isso que, apesar desse DRE ruim, a gente está num momento bastante otimista com relação ao futuro da companhia, e acho que essa é a mensagem final que a gente queria deixar. É isso, Cauê. Maravilha, pessoal. Obrigado a todos. Tenham uma boa tarde, bom fim de semana aí. Obrigado por acompanhar aqui a nossa divulgação de resultados. Até Obrigado, mais. e a gente aqui do RI estamos à disposição também para mais esclarecimentos. Boa sexta-feira a todos. Logo. Boa tarde.